Então vamos agora retornar à nossa segunda parte da aula de farmacodinâmica, receptores e alvos farmacológicos, tá? Agora a gente vai falar sobre os receptores ionotrópicos. Esses receptores ionotrópicos, pessoal, constituem, na verdade, a primeira classe de receptores, ou o primeiro tipo de receptores, dentre a classe de receptores fisiológicos, né? E eles constituem de uma associação entre várias subunidades proteicas. Cada uma dessas subunidades, ela contém segmentos que atravessam a membrana, ou seja, segmentos transmembranários, tá? Essas estruturas, né, esses receptores ionotrópicos, que são compostos por várias subunidades proteicas, são estruturas oligoméricas e eles, como eu falei para vocês, são canais iônicos, né? Ou seja, possuem um poro permeável a íons, que dependendo do tipo de receptor, né, esses íons eles podem entrar ou podem sair da célula, tá? Todavia, esses canais iônicos, eles são acoplados a sítios de ligação, ou na verdade, esses receptores são acoplados a esses canais iônicos aí, que a gente está falando, tá? E aí, esses canais iônicos, eles só são abertos quando hormônios ou fármacos se ligam e ativam-os, tá? Então, a gente diz, por conseguinte, que esse tipo de canal iônico que é aberto ou ativado por ligante é um canal iônico que a gente pode classificar como receptor, e dentro da classe dos receptores fisiológicos, eles são chamados de receptores ionotrópicos. Então, todo canal iônico dependente de ligante, ou seja, que é ativado por ligante, é classificado como receptor ionotrópico, tá? E aí, a maior parte dos hormônios, ou, né, dos hormônios, na verdade, né, de substâncias endógenas para esse tipo de canal iônico, né, geralmente a gente tem canal iônico expresso na membrana de células excitáveis, por exemplo, de neurônios, né? E esses canais, eles são dependentes de voltagem. Eles abrem e fecham quando a voltagem da membrana ela varia. Não é isso? Esses canais iônicos, como a gente falou, que são receptores ionotrópicos, eles abrem quando ligantes, hormônios ou fármacos ativam-nos, tá? E geralmente os hormônios que ativam esses canais iônicos aqui, ou receptores ionotrópicos, são neurotransmissores, como a acetilcolina, como o glutamato, como quem? Como o GABA. O GABA é um neurotransmissor, para quem não conhece, sistema nervoso, principalmente sistema nervoso central, que tem ação inibitória. Ele inibe sinapses ou neurônios, tá? O glutamato já é o principal neurônio excitatório, causa excitação no sistema nervoso central. O receptor desses três neurohormônios, ou desses três hormônios, nossa, que estranho, né? Chamar neurotransmissor de hormônio. Sim, eles são hormônios, de acordo com a nossa classificação, ou com a classificação atual, né? Esses três hormônios são canais iônicos dependentes de ligantes, então são receptores ionotrópicos. Então, para vocês terem ideia, o canal iônico ou receptor ionotrópico da acetilcolina, ele tem características diferentes do receptor ionotrópico do glutamato.
que tem característica diferente do receptor ionotrópico do GABA. Então, cada receptor ionotrópico de cada neurotransmissor ou neurohormônio recebe uma denominação de acordo com o tipo de canal iônico que ele é acoplado ou que ele ativa, esse receptor. Um exemplo do receptor de acetilcolina é um canal que permite a passagem de sódio, de cálcio, de potássio, mas muito mais, né, ou principalmente de sódio. Do glutamato também, destes três íons, mas muito mais de sódio e cálcio, tá? E tanto o receptor ionotrópico da acetilcolina quanto do glutamato permitem a entrada de sódio ou de cargas positivas na célula, tá? E aí, o fato deles terem características funcionais e também estruturais diferentes, né, dão nomes diferentes a esses receptores ionotrópicos. Por exemplo, receptores ionotrópicos de acetilcolina são chamados de receptores nicotínicos, enquanto que os do glutamato são receptores NMDA. Existem outros receptores ionotrópicos do glutamato, mas o principal deles é o NMDA, perdão. Existe um receptor ionotrópico também do neurotransmissor GABA, que é o chamado de receptor GABA-A. Ele é permeável a íons cloreto. Ele faz com que, quando esse GABA é ativado, haja a entrada de cloreto no neurônio. Esse cloreto ele vai deixar a membrana do neurônio com um potencial ou com a voltagem mais negativa. E aí o neurônio ele fica menos excitado, ele vai hiperpolarizar, e aí por isso que o GABA é um neurotransmissor inibitório, tá? Então são 3 exemplos de receptores que são receptores ionotrópicos, ou seja, canais iônicos dependentes de ligantes. Em relação às características estruturais desses receptores, eu vou citar aqui o receptor da acetilcolina, né, que é bem parecida à estrutura desses receptores. Então, se a gente olhar aqui para o lado direito, figurinha B, os receptores ionotrópicos têm 5 subunidades. 2 delas são iguais. Vamos olhar para essa figurinha aqui, ó. Tá? Subunidade alfa, existem 2, tá? Subunidade beta, subunidade gama e subunidade delta. Nessas subunidades alfa, que são iguais, é que são expressos o sítio de ligação para o hormônio. Então, se eu tenho que a subunidade alfa, existem 2 subunidades alfas em cada receptor ionotrópico, então existem 2 sítios de ligação em cada receptor ionotrópico. Então, se a gente olhar para essa agora, figura A, ela está mostrando o receptorzinho no formato dele, né? Mais bonitinho. Então, aqui a gente tem subunidade alfa, outra subunidade alfa, e a gente tem, no caso, que, como eu falei para vocês, que nessas subunidades desses receptores é que são expressos os sítios de ligação. Então, se a subunidade alfa expressa um sítio de ligação, vamos supor, nessa região aqui, para que haja encaixe do hormônio ou do fármaco que vai ativar ou vai bloquear, né? Você tem que
ter um sítio de ligação na subunidade alfa 1, mas também alfa, perdão, desse lado direito, mas também nessa subunidade alfa aqui. Então, uma característica dos receptores ionotrópicos é que eles são compostos por duas subunidades alfa, ou seja, duas subunidades iguais. Ao todo, são 5 alfa, duas alfa, né? Uma beta, uma gama, uma delta. As subunidades alfa expressam o sítio de ligação para o hormônio ou para o ligante. E aí são 2 sítios de ligações. E a gente já imagina que para que haja ativação desse receptorzinho aqui ionotrópico, serão necessários 2 moléculas do hormônio, ou seja, do agonista ou do fármaco. Vamos supor que seja um fármaco que ative esse receptor ionotrópico, tá? Então, para cada receptor ionotrópico, são necessárias 2 moléculas do agonista para ativá-los. Por quê? Porque ele tem 2 subunidades alfa que são iguais e cada uma delas expressa um sítio de ligação extracelular. E por isso são necessárias 2 moléculas do agonista para que haja a ativação do receptor, ou seja, mudança conformacional, abertura do canal, entrada ou saída do íon, né? Eu falei aqui do receptor nicotínico de acetilcolina, né? Não vou entrar mais em detalhes, porque isso vocês vão ver lá na parte de sistema nervoso autônomo, mas de forma geral esse é o receptor ionotrópico de forma estrutural, né? Essas são as principais características estruturais dele, tá? Esse aqui é o receptor NMDA do glutamato. Vocês veem que ele tem uma estrutura bem parecida com o ionotrópico da acetilcolina. Tem algumas peculiaridades que vocês também vão aprender lá na aula de neurotransmissão, né, sistema nervoso central. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a estrutura, né, a quantidade de moléculas de glutamato também tem que ser 2 moléculas de glutamato para ativar, né, a estrutura básica e o mecanismo de ação básico para ativação são bem semelhantes, né? E aí a gente tem que, por exemplo, um mecanismo geral de ativação para um receptor ionotrópico é o quê? Por exemplo, se ele for um canal de sódio, ele está expresso numa célula. O que é que vai acontecer? Vamos supor que é a acetilcolina o hormônio que ativa esse receptor. O que é que vai acontecer? A acetilcolina, 2 moléculas, essa aqui, subunidade alfa, subunidade alfa. Não vou desenhar as outras porque vai ficar mais difícil da gente, né? Na verdade, de eu desenhar. Eu não sou muito bom de desenho, tá? E aí a acetilcolina, ela vai se ligar aqui, ó, uma moléculazinha aqui, outra moléculazinha aqui. Teremos a mudança conformacional, a abertura do poro, e aí vai haver o quê? Sódio vai entrar. E aí carga positiva entrando na célula, essa célula vai despolarizar. Então, gente, o mecanismo de ação dos receptores ionotrópicos, mais importante vocês saberem, é que eles são dependentes de ligantes. E qual é o íon que entra ou que sai quando esse ligante, que seja um hormônio ou que seja um fármaco, ativa esse receptor, né? Porque se entra sódio, despolariza a célula. Mas se entrar cloreto, hiperpolariza, vai ficar mais negativo. Se sai potássio, por exemplo, também hiperpolariza, porque sair potássio, a membrana da célula vai ficar mais negativa. Então, depende
do íon que entra ou que sai e depende do, como é que se diz, do hormônio ou do fármaco que ativa. Mas a característica estrutural geralmente é bem parecida entre todos eles, mas a característica estrutural geral é que essas duas subunidades alfa, elas existem, são expressas nesses receptores ionotrópicos. São necessárias duas moléculas do agonista, que seja um hormônio, que seja um fármaco, para que haja mudança conformacional, ativação do receptor e abertura do poro para entrada ou saída do íon, tá? E aí a explicação básica é essa, tá, gente? Dependendo da célula, o efeito final desencadeado depois dessa ação aqui, despolarização, geração do potencial de ação, vai ser o quê? Ou uma contração de um músculo, ou a liberação de um neurotransmissor através de um hormônio, de um neurônio, perdão. E aí, e assim sucessivamente, tá? Agora a gente vai falar sobre os receptores que são denominados como GPCRs ou acoplados à proteína G, que antigamente eram denominados como metabotrópicos, ou seja, tem tropismo por metabolismo. Essa é uma denominação relativamente antiga. Atualmente, o GPCR, ou receptores acoplados à proteína G, são, como é que se diz, os nomes ou são as denominações mais utilizadas para esse tipo de receptores. Eu até acho que é bem mais tranquilo nós utilizarmos a sigla, né, GPCR, porque é uma denominação realmente bastante extensa, receptores acoplados a proteínas G, né? E aí essa sigla, que inclusive não foi traduzida do inglês para o português, continua em inglês, é uma sigla GPCR, quer dizer receptor acoplado à proteína G, tá? Esses receptores, estruturalmente, eles também têm, né, do lado de fora da membrana, um sítio de ligação. Interessantemente, ó, eles têm 7 segmentos que atravessam a membrana. Então, eles fazem isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E aí, do lado de dentro da membrana, ó, isso que vem aqui, ó, para dentro, é a região ou domínio dessa proteína, domínio efetor, perdão. Efetor. Efetor por quê? Porque quando a ativação do receptor lá do lado de fora, pelo hormônio, pelo fármaco, mudança conformacional, esse domínio efetor também vai ter uma mudança conformacional que vai gerar a ativação da proteína G, que vai se acoplar a esse receptor. Então, é por isso que esse domínio é chamado de domínio efetor, porque ele é efetivamente quem dá início à via de sinalização quando esse receptor, que é o GPCR, é ativado. Tá? Então, característica estrutural, né, são receptores com um domínio extracelular de ligação, um sítio de ligação que está expresso no meio extracelular, 7 domínios transmembranares, tá? E um domínio intracelular efetor, tá, gente? O primeiro receptor a ser totalmente caracterizado foi o beta-adrenérgico, que a gente falou lá na primeira parte da aula, quando a gente tocou no assunto lá do propranolol e do atenolol. A sequência, né, de aminoácidos que forma esse receptor foi descrita em 1986, caracterizada, né? E aí cada receptor, por ser uma proteína, tem uma sequência de aminoácidos distinta, e isso faz com que cada um, apesar de ter uma estrutura geral, ou seja, macroestruturalmente serem domínio extracelular,
com sítio de ligação, transmembrana, 7 domínios que atravessam a membrana. Do lado de dentro, domínio funcional ou domínio efetor, a sequência de aminoácidos é diferente. Geralmente o domínio efetor de um receptor pode ser maior do que o domínio efetor de outro. Enfim, são características peculiares de cada um, né? De cada receptor, de cada GPCR, que é interessante a gente trazer de informação, como informações adicionais para vocês, tá? Esses receptores acoplados à proteína G, eles são atualmente os mais relevantes porque mais de 50% dos medicamentos, e aí eu coloquei aqui fármacos, mas na verdade eu diria o seguinte, eu diria mais de 50% dos medicamentos agem sobre esses receptores, mas não é o medicamento que age sobre o receptor, é o fármaco que age sobre o receptor, ok. Só que aí a gente tem que lembrar que existem medicamentos que são compostos por 2 fármacos, 3 fármacos ou até mais. E geralmente, né, existem medicamentos que podem ter 2 fármacos que agem ou têm mecanismo de ação sobre esses receptores, ou sobre esses GPCRs, acoplados à proteína G. Né? Então, na verdade, eu diria que mais de 50% dos medicamentos atuam sobre esses receptores e muito mais de 50% dos fármacos, já que cada medicamento pode ter mais de um fármaco. Né? Mas, enfim, o que a gente precisa entender é que eles são, devido ao fato de serem os receptores mais utilizados pelos, né, fármacos, utilizados entre aspas, pelos fármacos como alvos farmacológicos, né, eles são os mais relevantes até hoje. Entretanto, eles têm mudado um pouco, porque outros receptores eles têm também, a partir do momento em que a farmacologia, biologia molecular e as ciências biológicas vêm evoluindo, né, outros medicamentos que contêm fármacos que agem sobre outros tipos de receptores vêm sendo desenvolvidos, tá? Existem cerca de 865 receptores acoplados à proteína G no nosso organismo e desses 865, aproximadamente 500 são sensíveis a hormônios e desses 500, né, que se acoplam às proteínas G, existem 20 proteínas G. E dessas 20, 15 são efetoras, ou seja, 15 podem, na verdade, acoplar esses receptores, mas existem, eu diria que 3 que são principais para o que a gente precisa saber e aprender hoje, mas existem realmente 15 proteínas G efetoras. E o que eu estou querendo dizer? 15 proteínas G que tem ação em vias de sinalização, tem função em vias de sinalização ou de sinalizações intracelulares, tá? Então, só para vocês verem como a quantidade desses receptores como é que se diz, relativamente grande, e também de proteínas G, né, de diferentes proteínas G também, tá? E aí essas proteínas G, elas são chamadas assim porque elas se ligam a nucleotídeos de guanina, como o GTP e o GDP, né? Aqui um trifosfato e aqui um difosfato, tá? E aí quando elas são ativadas, elas podem regular a ativação e a inibição de vias de sinalizações celulares mediadas por hormônios e também por fármacos, quando a gente ativa receptores acoplados à proteína G com esses fármacos. E aí, portanto, as proteínas G efetoras que se acoplam a esses receptores são importantes transdutores biológicos. O que é ser um transdutor biológico? É simplesmente uma proteína G que recebe uma mensagem de um receptor de um GPCR que foi ativado por um hormônio ou por um fármaco, e ela transforma essa mensagem
ela processa essa mensagem e ela simplesmente, ao processar essa mensagem, ela ativa um outro alvo, uma outra molécula dentro da célula. Ela entende que ela tem que partir para algum lado da célula para dar continuidade à via de sinalização, ou seja, ela transduz essa mensagem, né, para gerar uma ação e um efeito biológico, tá? Essa figura ela expressa, ela esquematiza bastante, de maneira bastante, como é que eu posso dizer, prática, o processo geral de ativação de proteínas G que se acoplam aos receptores acoplados a ela, os GPCR, né? Então, por exemplo, aqui, gente, olha só, a gente tem um receptor, o GPCR aqui, ele está no formato bem esdrúxulo, não no formato que a gente aprendeu agora há pouco, né? Mas a proteína G, ela tá aqui, ó, ela é essa daqui. As proteínas G, elas têm 3 subunidades, subunidade alfa, subunidade beta e subunidade gama, tá? E aqui nós estamos, ó, com a proteína G no estado de repouso. No estado de repouso, elas são proteínas que se ligam ao GDP e ao GTP. Isso é o fato de dar nome a essas proteínas como proteína G. Então, no estado de repouso, na subunidade alfa dessas proteínas, tem uma molécula de GDP. GD de dado, de difosfato. GDP ligado a ela. Mas aí, quando o receptor é ocupado por um agonista, que vai mudar a conformação e ativar esse receptor, o que acontece? A subunidade alfa dessa proteína G, ela, não é, troca essa molécula de GDP pela molécula de GTP, e aí o que acontece? Agora, a subunidade alfa GTP separada das subunidades beta-gama vai fazer alguma coisa na célula, e a beta-gama vai fazer alguma coisa. Até que vem uma, como é que se diz, enzima que vai simplesmente hidrolisar o GTP ligado aqui à subunidade alfa, e essa hidrólise vai simplesmente inativar a proteína G, levando ela para o estado ativo novamente. Tá, gente? Então, essa figura é do livro Hangdale, 8ª edição de 2016, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais sequencial como que geralmente os receptores acoplados à proteína G, eles são ativados e como que isso vai levar, no caso, à ativação de proteínas G. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdão pelo desenho, que eu realmente não sou um desenhista, eu sou um professor. Desenho não é comigo, tá? Então, aqui a gente tem o G, P, C, R, beleza? Aí, do lado de dentro, a gente vai ter o quê? Proteína G, em repouso. Em repouso, a proteína G ela tem 3 subunidades, lógico, já falei para vocês, alfa, beta e gama. Em repouso, essas 3 subunidades, elas estão juntinhas, uma ligada à outra. E mais interessantemente ainda é que em repouso, a subunidade alfa está ligada a uma molécula de GDP. Tá? Então, aqui eu tenho a proteína G inativa. Meu Deus. Perdão. Vamos lá para a gente ganhar tempo. Tá? E aí, agora eu tenho um agonista. Vamos lá. O agonista vem aqui, se liga no domínio de ligação extracelular, ativa esse receptor após uma mudança conformacional. Dentro da célula, o que a gente tem?
domínio efetor. Quando o agonista se liga lá do lado de fora, aqui ó, que ocorre a mudança conformacional e o receptor é ativado, esse domínio efetor também é ativado. Ativado do ponto de vista em que ele rotaciona e a afinidade dele pela proteína G inativa aumenta. Ou seja, isso quer dizer que quando o GPCR está na sua forma inativa, ou seja, em repouso, o domínio efetor ele tem uma baixa afinidade pela proteína G, então por isso que o domínio efetor não consegue ativar a proteína G quando o receptor está em repouso. Mas se o receptor é ativado, esse domínio efetor ele sofre também uma mudança conformacional ao ponto de expor regiões que ficam, né, que têm afinidade pela proteína G e que ficam dispostas ou direcionadas à proteína G, e aí você vai ter um aumento de afinidade entre esse domínio efetor e essa proteína G inativa, e isso faz com que haja atração nessa proteína G que vem aqui ó, rapidamente, e a gente vai ter o que? Um processo de acoplamento. A proteína G ela se acopla nesse domínio efetor. A partir do momento em que ocorre acoplamento da proteína G, ela se acopla, e aí ela só se acopla para ela ser ativada. Ela se acopla ao domínio efetor para ela ser ativada. Acoplou, o que é que acontece? Simplesmente, quando, vamos supor que a gente está, eu vou desenhar aqui embaixo, tá? Proteína G, alfa, agora verdinho, beta e gama. Quando essa proteína acopla o receptor, o GDP aqui, essa molécula de GDP, ela se dissocia, ela sai, entrando no lugar dela uma molécula de GTP. Então, se liga aqui, ó, um GTP. Gente, e o que acontece não é um processo de fosforilação desse GDP, não. O GDP não é fosforilado sendo transformado em GTP, não. O GDP, ele se dissocia da subunidade alfa e no lugar do GDP se liga o GTP. E aí, esse é o processo que ocorre no momento em que a proteína G se acopla ao domínio efetor do receptor, GPCR. E aí acontece o seguinte, agora a gente vai ter a proteína G que antes estava inativa, ligou GTP, esse GTP ligado à subunidade alfa é o sinal para ela ficar ativa de fato. E aí a proteína G ativa, ela fica nessa conformação geral. Subunidade alfa, GTP, se separa das duas outras subunidades, ou seja, beta e gama. Então, aqui em cima, essa inativa, característica dela, 3 subunidades juntinhas, né? Ou seja, alfa, beta e gama associadas, uma molécula de GDP ligada a ela, agonista ativou o receptor, mudou a conformação, domínio efetor aumentou, teve um aumento da afinidade pela proteína G inativa, proteína G inativa se acopla ao domínio efetor, ocorre dissociação do GDP e associação de uma molécula de GTP na subunidade alfa da proteína G, ou seja, você vai ter uma troca, sai GDP e entra GTP.
E aí, quando o GTP se liga à subunidade alfa da proteína G, essa proteína G agora vai ter a sua subunidade alfa ligada ao GTP se dissociando das outras duas subunidades beta-gama. E essa é a conformação ativa da proteína G, tá? Então, lembrem-se, inativa, 3 subunidades juntas, associadas com a molécula de GDP ligada a alfa, subunidade alfa, enquanto que a forma ativa, subunidade alfa, separada das beta e gama, e ainda mais associada ou ligada nela uma molécula de GTP. Esse é o processo geral de ativação de proteínas que se acoplam ao receptor GPCR, ou seja, proteínas G. Toda proteína, independentemente do tipo, porque existem 3 principais tipos de proteínas G que a gente vai estudar, mas todas essas proteínas que se acoplam a esse receptor, elas são ativadas por esse receptor através desse mecanismo aqui, tá? Então, o mecanismo de ativação da proteína G, ou das proteínas G, pelo GPCR é esse aqui. Tanto da figura anterior e esse aqui que eu acabei de desenhar, tá? Não muda. O que vai mudar é o que vai acontecer depois daqui. Subunidade alfa GTP ativa e beta-gama ativa. E aí vai mudar dependendo do tipo de proteína G que se acopla ao receptor, tá? E aí, essa figura aqui é uma figura do Goodman, 13ª edição do livro Goodman de farmacologia. A gente está mostrando aqui um receptor acoplado à proteína G, processo de ativação dele, que eu acabei de mostrar anteriormente, mas eu queria focar nesse textinho que eu coloquei, que a geração e a transdução de sinais intracelulares que são desencadeados quando o GPCR ele é ativado, agora ele depende de diferentes sistemas efetores, ou seja, as proteínas G que se acoplam a esses receptores, como eu falei para vocês, elas são ativadas da mesma forma. Mas existem 3 principais proteínas G que se acoplam a esses receptores. Proteína GS, proteína GQ/11 e proteína GI/O. Então, essas são as 3 principais proteínas G que se acoplam a GPCR. Elas 3 têm aquela mesma estrutura, alfa, beta e gama, e são ativadas da mesma forma. Agora, elas, depois que são ativadas, geram diferentes, desencadeiam diferentes vias, ou ativam diferentes vias de sinalizações. E por isso que a gente diz que essas proteínas, elas são, no caso, sistemas efetores. Elas são proteínas G efetoras, inclusive, dentre aquelas 15 efetoras que eu falei que existem entre as 20 proteínas G conhecidas atualmente. E aí elas são sistemas efetores porque elas, na maioria das vezes, ativam vias e alvos moleculares dentro da célula específicos. E aí a gente vai começar a estudar uma por uma, tá? O primeiro sistema efetor é o da proteína GS. Esse S é de estímulo. Ou seja, essa proteína GS é uma proteína G estimulatória. Então, por isso que ela recebe esse S. Esse S é um S que vem do inglês, que não foi traduzido. Então, proteína GS é G estimulatória e ela geralmente estimula uma enzima chamada de ciclase de adenilil ou adenilil
ciclase. Tá? Muita gente chama de, ou denomina como adenilato ciclase. É uma denominação antiga, não existe mais, tá, gente? E aí esse é o primeiro sistema efetor que a gente vai estudar, da GS. O segundo é o GQ/11. A gente já viu, né? Proteína GQ/11. Essa proteína GQ/11 forma um sistema de ativação de uma via que dá início, né, através de estímulo ou de ativação de uma proteína chamada de fosfolipase C-beta-1. A gente vai estudar cada um. E o terceiro sistema efetor é o sistema efetor GIO, que é bem parecido, na verdade, mas não tem nada a ver. Mas, na verdade, enquanto o GS estimula a adenililciclase, o GIGO inibe a adenililciclase. Mas nós temos também, além da inibição da adenililciclase, a possibilidade da ativação de canais de potássio na membrana das células alvo, onde esse receptor ativa esse tipo de sistema, e ou ativação de uma proteína que é a irmãzinha dessa aqui, ó, fosfolipase C-beta-2, tá? Então esses são os três principais sistemas efetores que a gente vai estudar hoje. O primeiro sistema efetor é o da GS. E aí eu deixei esse slide em branco para explicar para vocês. Quando o receptor ativou a proteína G estimulatória, a gente já entendeu como que a proteína G ela é ativada. Proteína G estimulatória, o que é que vai acontecer? Gente, a proteína G estimulatória, ela faz o seguinte. Ela está na sua forma ativa ligada a um GTP, a subunidade alfa, enquanto que as duas subunidades beta, gama, foram separadas. Isso dentro de uma célula, né? Que foi a célula-alvo, que o receptor quem levou a ativação dessa proteína daquela forma que eu mostrei para você. Mas agora, ela é uma GS. Proteína G estimulatória, o que acontece quando ela é ativada? Acontece que a subunidade alfa-GTP agora vai fazer o quê? Ela vai ativar uma enzima chamada de adenililciclase, que é essa enzima aqui, que também é chamada de ciclase de adenilil, mas também a denominação adenililciclase é correta, tá? Só não mais adenilatociclase. Adenilatociclase é uma denominação retrógrada, obsoleta, não existe mais. Mas o que acontece é que a proteína G, quando é ativada, e se ela for G estimulatória, a subunidade alfa-GTP dessa proteína estimula a adenililciclase. E isso deu nome a essa proteína de G estimulatória. E aí a adenililciclase agora, que é uma enzima, toda enzima, quando é estimulada, vai fazer o que ela tem que fazer mais rápido. A adenililciclase simplesmente converte uma molécula de ATP em uma molécula de AMP cíclico. Gente, o AMP cíclico é um nucleotídeo, da mesma forma que o ATP. Só que o ATP é um nucleotídeo com estrutura química linear, ou seja, retinha. Enquanto que o AMP cíclico tem uma estrutura química cíclica, redondinha, em formato cíclico. Então, o que é que a adenililciclase faz com a ATP? Primeiro, ela tira 2 fosfatos e ela
transforma a estrutura química do ATP, que antes era linear, em uma estrutura cíclica. E aí há a síntese de uma molécula chamada de AMP cíclico. E esse AMP cíclico, na via de sinalização da proteína G estimulatória, que é a que a gente está estudando, é uma molécula que a gente pode denominar ou classificar como segundo mensageiro. Segundo mensageiro, por quê? Porque o primeiro mensageiro foi quem ativou o receptor lá em cima. E aí, a primeira molécula que foi produzida após a ativação desse receptor, a gente denomina como segundo mensageiro. Porque se a gente observar, quando o receptor ele for ativado, nada novo antes do AMP cíclico foi produzido. Tudo já tinha na célula. A adenililciclase já existia, a proteína G já existia. Acontece que elas foram ativadas. A proteína G foi ativada e depois ativou a adenililciclase. O que foi produzido de novo, ou seja, a primeira molécula nova a ser produzida na via da GS foi o AMP cíclico. Ou seja, houve conversão do ATP em AMP cíclico. E aí esse AMP cíclico é assim denominado como segundo mensageiro, porque ele vai dar continuidade à mensagem que iniciou-se a partir do hormônio ou fármaco que ativou o receptor lá em cima, que é o primeiro mensageiro, tá? E aí o que é que o AMP cíclico faz? Agora ele vai ter que dar continuidade à via de sinalização. E aí existe uma proteína chamada de proteína sinase. E aí toda sinase é uma enzima que faz o quê? Fosforilação de seus substratos. E essa proteína sinase, ela é dependente de AMP cíclico. O AMP cíclico também recebe essa sigla, tá? AMPC. E essa proteína sinase dependente de AMP cíclico recebe essa denominação, ou essa sigla. P de proteína, K de kinases, ou sinase, em inglês, e A, PKA, esse A de AMP cíclico. Então, a proteína sinase dependente de AMP cíclico já é expressa na célula, só que ela está em repouso. Mas agora o AMP cíclico foi produzido. E se ela depende do AMP cíclico para ser ativada, e o AMP cíclico foi produzido, o AMP cíclico vai ativar a proteína sinase A, ou APKA. E aí, quando a proteína, ou APKA, é ativada, ela vai simplesmente fazer o quê? Fosforilar substratos. Quais substratos? Vai depender da célula. E aí a gente está falando do mecanismo geral de ativação, né, da proteína G estimulatória. Sempre que a proteína G estimulatória ela for ativada, o que é que vai acontecer? A adenililciclase vai ser estimulada, conversão do ATP em AMP cíclico e ativação da PKA. Agora, o substrato que a PKA vai ativar vai depender, primeiro, da célula onde ela é ativada, a PKA, e do substrato. Porque a PKA, primeiro, ela precisa ter afinidade pelo substrato. Geralmente, esse substrato é uma outra proteína. E aí, se ela é uma proteína, ela tem uma sequência de aminoácidos para ser fosforilado. Porque a PKA é uma sinase. Então, se ela vai fosforilar essa proteína, ela vai fosforilar em algum aminoácido que compõe essa sequência. Então, dependendo da célula, a PKA pode fosforilar
uma proteína X numa célula tal, enquanto que em uma outra célula ela pode fosforilar uma proteína Y. E o que é que explica a pKa fosforilar uma proteína X numa célula e em outra célula uma proteína Y? A pKa na célula X tem afinidade pela proteína que tem essa sequência de aminoácido, enquanto que na célula Y ela tem afinidade por outra proteína que tem outra sequência. Então, geralmente, é a afinidade do substrato da pKa que vai dizer ou determinar quem que ela vai fosforilar. E a fosforilação que é promovida pela pKa é muito importante, porque vocês vão ver que quando a pKa ela fosforila seus substratos, isso geralmente é o que vai meio que finalizar a via de sinalização para a geração do efeito fisiológico ou farmacológico, tá? Então, se a gente falou que a pKa anteriormente, que é ativada quando uma proteína G estimulatória é ativada por um receptor GPCR, a pKa ela vai ser ativada, a pKa ela vai fosforilar diferentes substratos, como eu falei, dependendo da célula. E aí existem diferentes consequências da ativação da pKa, por exemplo, numa célula do músculo liso, numa célula do músculo cardíaco, numa célula do músculo esquelético, e em neurônios e em demais tecidos. Vamos falar de músculo primeiro? Por exemplo, a gente sabe, essa figura é meio complexa, mas vamos olhar aqui para o meio. Geralmente, a contração do músculo esquelético, a contração tem que ocorrer muito rapidamente, né? E aí, geralmente, essa contração ela ocorre através da ativação de canais iônicos. Dificilmente a contração do músculo esquelético ou o relaxamento é regulado por receptores acoplados à proteína G. Então, vamos tirar de linha aqui o músculo esquelético e vamos ver aqui a contração do músculo liso e a contração do músculo cardíaco. Olha um GPCR aqui. Esse GPCR, numa célula muscular lisa, pode regular o quê? A concentração citosólica de cálcio. Então, se esse GPCR pode regular a concentração citosólica de cálcio, a gente tem que saber que tipo de GPCR é esse. E como é que a gente sabe? A gente sabe quando a gente sabe qual proteína G ele ativa. Então, se eu disser que numa célula muscular lisa, esse GPCR ativa a proteína GS, o cálcio vai reduzir. Enquanto que numa célula muscular cardíaca, se houver ativação de um GPCR que não está representado aqui, mas ele também participa do processo de contração muscular cardíaca, principalmente em miócitos ventriculares, a ativação de um receptor acoplado a GS no coração vai gerar aumento do cálcio. Então, olha só, a GS, a célula muscular lisa, gera redução do cálcio, enquanto que a GS, numa célula muscular cardíaca, aumento do cálcio. E como é que isso pode ser explicado? Justamente porque a pKa que vai ser ativada, tanto aqui, ó, na célula muscular cardíaca, quanto aqui na célula muscular lisa, ela tem afinidade
distinta. A PKA do músculo liso fosforila alvos ou proteínas diferentes do que ela ou do que a PKA que está expressa no músculo cardíaco fosforila. E isso justifica o que a gente vai acabar de tentar explicar aqui. Por exemplo, a GS no músculo liso, o que é que ela faz? Vamos aproveitar para a gente entender e revisar tudo que a gente falou até agora. No sistema efetor, no qual o receptor é um GPCR, e aí vamos olhar para o receptorzinho amarelinho. Eu não vou riscar esse slide, vamos só acompanhando. Ó, a molécula do agonista está aqui, ó. E aí o agonista vem, se liga no receptor. O que é que vai acontecer? Ativação após a mudança conformacional. Tá vendo que mudou? A mudança conformacional. O domínio efetor lá dentro da célula aumentou a afinidade dele, acoplou a proteína G, que é a GS. G estimulatória. Ela está em repouso, ligada, subunidade alfa, a essas duas bolinhas aí que a gente sabe que é o GDP. Mas aí o que acontece? Foi ativada, trocou GDP por GTP, e aí subunidade alfa GTP vai para um lado e beta-gama para o outro. Isso a gente está falando do que está acontecendo no músculo liso, tá, gente? Músculo liso. A gente agora vai até o final da via. E aí, vamos voltar lá para a subunidade alfa-GTP. Ativa já. Ela consegue fazer o quê? A adenililciclase é ativada. A adenilciclase ativada faz o quê? ATP é convertido em quem? AMP cíclico. E aí esse AMP cíclico faz o quê? Ativa a proteína sinase A. E aí o que é que no músculo liso a proteína sinase A faz? Sinase fosforila. No músculo liso, essa proteína sinase A tem afinidade por canal de potássio. E aí ela é atraída até esse canal de potássio aqui, ó. Fosforila esse canal. E quando esse canal de potássio é fosforilado, ele é ativado e aberto. Quando o canal de potássio é ativado, o potássio, que é mais concentrado dentro da célula, ele vai para o meio extracelular, ele sai da célula. Então, se sai potássio, a membrana vai hiperpolarizar, porque está saindo carga positiva. Então, a PKA, quando foi ativada pelo AMP cíclico, no músculo liso, fosforilou canal de potássio. Ativou esse canal, saiu potássio, e aí vocês viram que antes nós não tínhamos essas cargas negativas, mas saiu potássio cheio de carga negativa, ou seja, hiperpolarização. Ou seja, diminuição mais ainda da voltagem da membrana, que em repouso já é negativa, vai ficar mais negativa ainda. Esse cálcio aqui, ó, ele deveria entrar para essa célula muscular contrair. Só que o que eu falei para vocês é que a proteína G estimulatória no músculo liso, quando ela é ativada, o efeito que vai acontecer é o relaxamento. E isso é explicado porque quando essa hiperpolarização é gerada pela saída de potássio, esse canal de cálcio aqui, ó, que é sensível à voltagem, não gosta de membrana hiperpolarizada. Então ele é o quê? Ele é inativado por hiperpolarização e o cálcio não consegue entrar. Gente, se não entra cálcio, como é que essa célula vai contrair? Ela vai relaxar. Esse é o principal mecanismo que a gente pode explicar. Existem outros? Existem. Por exemplo, a PKA também pode fazer o quê? Ó? Ela, além dela fosforilar o canal de potássio, que a gente viu, causando hiperpolarização, e inativando o canal de cálcio
devido a essa hiperpolarização, ela também fosforila esse canal de cálcio, impedindo esse canal de abrir. Porque somente a hiperpolarização não é suficiente para deixar esse canal, durante o momento em que a célula precisa ficar relaxada, somente a hiperpolarização pode não ser suficiente. Então, a pKa ela vem e fosforila o canal de cálcio também, para garantir que ele não seja aberto. E aí, nessa célula, o canal de cálcio fechado na membrana impede a entrada de cálcio. Além disso, a pKa também fosforila outras proteínas, que a gente não vai entrar em detalhes, que impedem essa fosforilação dessas proteínas, que geralmente aumentam o cálcio no citosol. Se elas são fosforiladas, elas são simplesmente inibidas. E aí o cálcio ele não consegue aumentar no citosol. E aí, se o cálcio não aumenta no citosol, o que é que vai acontecer? A pKa, ela também vai fosforilar uma enzima chamada de MLCK, que é uma sinase da cadeia leve de miosina. Quem já estudou fisiologia, né, deve conhecer essa sinase. Se essa sinase fosforilada, ela é inativada. E aí ela não consegue fosforilar quem? Os filamentos das proteínas contráteis. E aí a MLCK, inativada pela pKa, não vai fosforilar os filamentos de actina e miosina lá, verdinhos lá embaixo. E o que é que vai acontecer? Ó? Eles se dissociam. Ou seja, a interação entre a actina e a miosina é desfeita e a célula vai o quê? Vai relaxar. Então, isso é o que explica no músculo liso a ativação da pKa pelo AMP cíclico gerar relaxamento. Tá, gente? Agora, e no músculo cardíaco? Novamente, olha lá o agonista. Se ligou no receptor, ativou a proteína G, que trocou o GDP por GTP, se dissociou, alfa-GTP da beta-gama, ativou a adenilociclase? Sim. ATP convertido em AMP cíclico, AMP cíclico vai ativar a pKa. Essa pKa vai fosforilar canal de sódio? Vai. Qual foi o canal que foi fosforilado na célula muscular lisa? Primeiro, foi de potássio, gente. Aqui é músculo cardíaco. O canal que é fosforilado pela pKa no músculo cardíaco não é o de potássio, e sim o de sódio. E aí ele vai ser ativado. Sódio é mais concentrado fora ou dentro da célula? Fora. E aí o sódio entra. Sódio entrou nessa célula, o que é que vai acontecer? Começa a acumular carga positiva. E esse acúmulo de carga positiva gera uma onda de despolarização. E essa despolarização ativa qual canal? Que a gente viu no músculo liso é inativado por hiperpolarização no músculo liso. Canal de cálcio. E aí o que acontece? O cálcio entra por esse canal. Então o cálcio começa a aumentar. A pKa fosforilou o sódio. Fosforilou o canal de sódio, né? Sódio entrou, houve despolarização, ativou o canal de cálcio, voltagem dependente, entrou cálcio. E aí, quando entra cálcio, numa célula muscular cardíaca, existe no retículo endoplasmático da célula muscular cardíaca um canal chamado de receptor de rianodina. Ele é sensível ao aumento do cálcio. Então, quando esse cálcio citosólico aumenta, esse receptor é ativado. Ele sente que o cálcio citosólico aumentou.
E o retículo endoplasmático, ou nessa célula muscular é sarcoplasmático, é um reservatório de cálcio. Olha quantos íons cálcio a gente tem aqui nessa célula muscular cardíaca. Na verdade, no retículo, armazenado no retículo, né? O cálcio está aumentando por conta da ação da PKA, né? Que deu início a tudo. E a gente já entendeu o porquê que ele está aumentando. Mas aí, quando ele vai aumentando, o canal de ranodina sensível a esse cálcio abre. E agora as reservas de cálcio do retículo começam a ir para o citosol. Aí mais cálcio vai aumentando no citosol. Aumento do cálcio citosólico no miócito cardíaco faz o quê? Existe uma proteína chamada de calmodulina. Ela é ativada por cálcio. Ela forma um complexo. Quando o cálcio, ele é, como é que se diz, aumentado, a concentração citosólica do cálcio é aumentada, no músculo cardíaco principalmente, né? Essa calmodulina forma um complexo com cálcio. E aí esse complexo cálcio-calmodulina ativado consegue ativar a sinase da cadeia leve de miosina, que lá no músculo liso a gente viu que foi inativada. Aqui ela vai ser ativada. E aí a sinase da cadeia leve de miosina sendo ativada faz o quê? Ela vai fazer um montão de coisa que eu não vou entrar em detalhes, mas ela vai simplesmente fazer o quê? Fosforilar esses filamentos aqui, e aí contração do músculo cardíaco. O que eu estou querendo mostrar para vocês é só que nós temos que observar que a proteína GS, que acopla o receptor, ela pode gerar um efeito totalmente diferente dependendo da célula onde ela está sendo ativada. Se ela for ativada no músculo liso, ela gera o relaxamento como efeito final. Se ela for ativada no músculo cardíaco, ela gera a contração. O efeito é a contração ou o relaxamento, mas tudo que aconteceu aqui dentro dessa célula para que essa contração no músculo cardíaco ou no músculo liso que a gente viu no slide anterior acontecesse, a gente lembra que é o mecanismo de ação. Então, essa ação que vai gerar esse efeito. Então, a gente viu que a PKA do músculo liso tem afinidade por canal de potássio, enquanto que a PKA do músculo cardíaco tem afinidade por canal de sódio. E aí a história toda muda. Para que a gente entenda o porquê que quando a gente ativa um receptor, um GPCR, acoplado a GS no coração, vai haver contração, enquanto que no músculo liso vai haver relaxamento. Isso é muito importante quando vocês forem começar a estudar farmacologia clínica, para que vocês não tenham confusão da cabeça de vocês. Isso tudo é pela afinidade diferencial da PKA por esses canais do músculo cardíaco e do músculo liso. Agora a gente vai começar a falar sobre o sistema efetor GQ/11. Gente, ele é muito tranquilo, porque ele é geral. Essa proteína GQ/11, gente, ela vai sempre fazer a mesma coisa se ela for ativada. O bom é isso. Não tem essa história, é músculo liso, é músculo cardíaco. Não. O bom é que para célula que tiver um receptor, eu vou desenhar a membrana da célula, tá? E agora eu vou desenhar um receptor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Proteína G ativada, beta-gama. Aí você fala assim, professor, cadê? A beta-gama não faz nada. Calma. Ela tem importância. A gente vai ver a importância da beta-gama daqui a pouco.
Mas até agora a gente está estudando a importância da alfa-GTP, né? Então, enquanto a subunidade alfa-GTP da proteína G estimulatória que a gente estudou até o slide anterior ativa uma enzima chamada de adenililciclase, essa proteína G aqui é a proteína GQ/11. Essa subunidade alfa-GTP ativa uma proteína chamada de fosfolipase. Gente, se é uma fosfolipase, ase, geralmente faz o quê? Cliva alguma coisa. Vai clivar, olha para o prefixo, fosfo, vai clivar fosfolipídio. Então, a subunidade alfa-GTP da proteína GQ/11, quando ela é ativada, ela simplesmente promove estímulo ou ativação de uma enzima chamada de fosfolipase. Mas essa fosfolipase tem um nomezinho específico, que é a fosfolipase C beta 1. Por que beta 1? Porque existe a beta 2. E aí a gente vai também falar da beta 2. Tá? Como eu falei que a fosfolipase ela cliva lipídios de membrana, essa fosfolipase C beta 1, quando ela é ativada, ela vai converter um fosfolipídio de membrana que tem um nome bastante difícil, que é o fosfatidil-inositol 5,4-bisfosfato, mas que tem sigla PI, P2. Ela vai pegar esse fosfolipídio de membrana e vai converter em 2 segundos mensageiros. Qual é o primeiro mensageiro? Qual é o segundo mensageiro da proteína G estimulatória? O AMP cíclico. Aqui a gente vai ter a síntese de 2 segundos mensageiros. Por quê? Porque a fosfolipase C beta 1 vai sintetizar, a partir da clivagem do PI, P2, uma molécula chamada de diacilglicerol, que tem como sigla o DAG, e uma molécula de IP3, que é o trifosfato de inositol. Então, a gente saber só a sigla é o suficiente. Acontece que o DAG é muito lipofílico, e aí o DAG ele prefere ficar perto da membrana. O DAG fica perto da membrana, e o IP3, que é hidrofílico, tem aqui retículo endoplasmático. O IP3 vai fazer alguma coisa, porque ele vai se difundir pelo citosol. E essa coisa que esse IP3 faz é onde? É aqui no retículo endoplasmático, que é um reservatório de cálcio. Então, eu vou explicar no próximo slide o que é que vai acontecer quando o IP3 e o DAG são formados. Esses são os segundos mensageiros da proteína GQ/11, quando ela é ativada por um GPCR, tá? Beleza, gente? E aí, o que que vai acontecer? Olha lá para o agonista. Desligou no receptor, mudou a conformação, ativou, domínio efetor, ó, lá na proteína G. Agora não é mais GS não, tá vendo que ela é GQ/11? GQ/11 vai ser ativada. Mesma coisa, processo de ativação semelhante. GTP, alfa GTP da GQ/11 vai ativar quem? Fosfolipase C beta 1, ela tem uma siglazinha, PLC beta 1. E aí ela ativou. A PLC beta 1 faz o quê? Pega aquele PI-P2, que é o fosfolipídio de membrana, e converte ele em diacilglicerol IP3 que eu mostrei para vocês. Eu parei aí.
E acontece o quê? O IP3, ele faz o quê? Ele tem um canal iônico na membrana do retículo sarcoplasmático. E quando ele ativa esse canal ele abre. E o cálcio sai. Esse cálcio que sai, lembra do canal de rianodina? Esse cálcio que sai começa a ativar o canal de rianodina, que é sensível a cálcio. E aí, ó, ativa o canal de rianodina, fazendo com que mais cálcio saia do retículo. E aí agora, vou limpar minha sujeira que eu fiz aqui com a caneta. E vou voltar. Ó. Rianodina ativou, o cálcio saiu, né? A concentração citosólica de cálcio começa a aumentar, não é isso? Isso através da ação do IP3. O diacilglicerol, o DAG está lá em cima. O IP3 vai fazer o quê? Ativou o canal, sai o cálcio, agora cálcio ativa o canal de rianodina, sai mais cálcio, cálcio começa a aumentar. E aí o cálcio vai fazer o quê? Simplesmente, gente, lembram da PKA? Proteína sinase dependente de AMP cíclico. Existe uma proteína sinase dependente de cálcio, que é a PKC. Essa PKC, ela precisa do cálcio para ser ativada. Mas, além do cálcio, ela precisa também de quem? Do diacilglicerol. Então é para isso que o diacilglicerol serve. O diacilglicerol vai ativar a PKC junto com o cálcio. Enquanto que a PKA é ativada somente pelo AMP cíclico, a PKC ela precisa do cálcio e do diacilglicerol. E esse cálcio que ativa a PKC é oriundo do retículo. E ele vem do retículo através da ação do IP3. Então, a gente viu que o DAG e o IP3 são dois segundos mensageiros diferentes, mas que ao mesmo tempo vão, de forma conjunta, ativar um de forma direta, o DAG, e outro de forma indireta, o IP3, ao aumentar o cálcio no citosol, a PKC. E agora a PKC faz o quê? Ativa canal de cálcio na membrana quando fosforila esse canal. Abrindo o canal, o cálcio vai entrar. O cálcio entrou na membrana, na célula. Isso é o que eu quero que vocês entendam. Esse é o final da via. Ou seja, sempre que o receptor for acoplado à proteína GQ/11, no final de tudo, o que vai acontecer nessa célula é o aumento do cálcio. Pode ter certeza. Como? Via IP3 e via DAG. IP3 fazendo com que o cálcio saia do retículo, ativando junto com o DAG a PKC, e a PKC fosforilando o canal de cálcio na membrana da célula. Que célula? Qualquer célula. Ativou esse canal de cálcio por fosforilação, entrou cálcio. Então a gente viu que a concentração citosólica de cálcio aumentou. Então é regra geral, sempre que o receptor acoplado a GQ/11 for ativado, vai haver aumento nas concentrações citosólicas de cálcio. Só para finalizar, eu vou apagar isso daqui. Eu ainda estou dando o exemplo de que esse receptor aqui é um receptor que está sendo ativado onde? Numa célula muscular. Tá? E aí lembra da calmodulina? Cálcio aumentou, né? Calmodulina vai ser ativada, a MLCK vai ser ativada, e a MLCK vai fosforilar os filamentos lá das proteínas contráteis, que vão fazer o quê? Interagir. A interação promove contração. Então, lógico, né? Aumentou cálcio numa célula muscular, você vai ter
contração dessa célula muscular. Mas só que a gente pode ter receptor acoplado a GQ/11 em um montão de célula, por exemplo, células ácidos glandulares, né, em neurônios, um montão um montão de célula. O que eu quero que vocês entendam sempre é que foi ativada a GQ/11 por um GPCR, vai aumentar o cálcio. A consequência do aumento do cálcio vai depender da célula. Nesse caso, eu estou representando uma célula muscular. Na célula muscular lisa e cardíaca, a ativação desse receptor vai gerar contração? Vai. Porque sempre vai haver o aumento do cálcio. É regra geral, tá? Então, essa é mais uma parte da nossa aula de receptores que a gente vai finalizar, na verdade, parar por aqui para começar a próxima parte, onde a gente vai falar sobre os receptores acoplados a G e GO, tá, gente? Dúvidas, deixem aí seus comentários, sugestões, críticas, são sempre bem-vindas, tá? Até daqui a pouco, muito obrigado, e a gente volta no próximo capítulo, na próxima parte, daqui a pouco, parte 3 da nossa aula.